É pouca, mundial, diz a irmã Mariana. Agora eu vou dizer o seguinte. Nós vamos ter em primeiro lugar. Mariana, conta logo aí a primeira charada aí, o primeiro tópico da charada, por favor. Dica, né, pastor? Hã? Charadas bíblicas. Quem sou eu? Meus irmãos, a paz do Senhor. Pastor, é para liberar a primeira dica, né? As primeiras aí. As primeiras, né? As primeiras. As duas primeiras para os irmãos irem pensando em casa, amém? Quem fui eu de hoje tem as seguintes dicas. Vamos lá? Era filho de um famoso guerreiro. Era filho de um famoso guerreiro. Com a morte de meu pai, fui aclamado rei, depois de matar todos os meus irmãos. Então, já disse tudo. era o filho favorito de um famoso guerreiro. Com a morte de meu pai, fui aclamado rei depois de matar todos os meus irmãos. Tá Já fácil? disse tudo. Dessas duas primeiras já tá muito fácil, né? A Tá Mariana já sabe. muito fácil. Eu já sei. Olha, a Mariana já sabe. Meu Muito Deus. bem. Mas hoje nós vamos aqui. Depois você vai ler os outros tópicos, os outros itens que é para completar. E as pessoas ficam logo procurando, vem já a resposta. E outra coisa, hoje nós estamos anunciando que é Lili Salgado que vai patrocinar o prêmio. Aê! Lili Salgado tem o que mais? É pastel e... Bomba, muitos tipos de salgados, bolos, Pronto, olha aí. pães. Pães, rapaz. Tem muita coisa, até mini pizza. Olha aí. É uma bênção. Graças a Deus. O Lili Salgado está hoje na cabeça. Portanto, nós vamos agora dar algumas informações sobre a escola dominical de amanhã. Nós temos duas revistas aqui. A revista dos jovens e a revista dos adultos. A revista dos jovens, o assunto é Maria. O que responder ao chamado de Deus? O que responder ao chamado de Deus? Maria. Ele está amanhã, vamos estudar esse assunto sobre Maria. E sobre Maria, vamos ver quem era Maria. Primeiro tópico, quem é Maria? Quem é Maria? Segundo, o plano perfeito. E na visita inesperada de um anjo e a mensagem inacreditável. Na verdade, uma mensagem muito direta que foi feita para mostrar quem era o Maria realmente foi escolhida. E o que aconteceria? É que ela ia escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. Rapaz, foi muito privilégio para Maria. E o segundo tópico, nós temos o plano perfeito. O terceiro, fé e resposta certa ao plano de Deus. Olha, quando o crente está no plano de Deus, está no temor do Senhor, ele dá a resposta certa e o Senhor espera isso. Por exemplo, Maria respondeu ao anjo que, embora não conhecesse, não sabia o que ia acontecer, como era que aconteceria, mas quando o anjo explicou, ela disse: pois eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, ó Senhor. Ela se dispôs e aquilo foi uma bênção, porque ela realmente escolhida, depois executou o plano de Deus. Ou seja, o plano de Deus era que o seu filho se encarnaria e habitaria entre os homens, como aconteceu. E Maria foi o canal escolhido para executar esse plano. E nós temos aqui outro subtópico: roteiro desconhecido. O que é roteiro desconhecido? É que ela não sabia de nada. Ela realmente foi abordada pelo anjo e depois, quando ela realmente se tocou, o anjo lhe deu uma mensagem muito forte. Olha, você vai ser mãe do Filho de Deus. Olha, e ela disse: não, como é que vai acontecer isso? Eu não sei nem, eu nunca conheci varão.
Ela disse: não, o que vai acontecer contigo é o seguinte: a virtude do Espírito virá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Então o poder do Espírito Santo iria fazer tudo aquilo, a virtude do Altíssimo estaria cobrindo Maria e Maria estaria gerando um filho. Este filho, o anjo disse, será chamado Filho de Deus, o nome dele será Jesus. Oh, bênção maravilhosa esse Jesus que é tão bom para nós. E no final, vale a pena o quê? Vale a pena crer, vale a pena crer, vale a pena esperar e vale a pena se entregar ao Senhor. Não encontramos no registro bíblico nenhum tipo de murmuração ou cobranças a Deus por parte da jovem Maria. Ela não murmurou, ela simplesmente queria saber como ia acontecer, né? Ela disse: como é que vai acontecer isso? E o anjo explicou, e ela então reconheceu e creu e disse: mas eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Meus irmãos, foi uma entrega muito oportuna, foi uma entrega maravilhosa. Deus se alegrou com aquela entrega, com aquela disposição da jovem, e realmente se cumpriu tudo. A jovem realmente teve o filho e o seu nome foi chamado Jesus. Por quê? Porque salvaria o seu povo dos seus pecados. Até hoje nós somos agraciados por essa promessa maravilhosa. Jesus, o Senhor, que nos trouxe a salvação, a libertação do pecado. Ele mesmo disse assim: olha, aconteceu o seguinte, que vocês, pecadores, não vão mais morrer, não vão mais dever nada, porque eu vou pagar tudo. Com a minha morte vai ser pago todo a dívida que você estava devendo ao Pai Celestial. E aí você vai ter acesso agora ao reino dos céus. Muito bem. Então, venha amanhã para o jovem, vai ter essa oportunidade feliz de saber alguma coisa sobre Maria. Muito bem. Agora nós temos a lição também dos adultos. A lição dos adultos fala a sutileza quanto à prática da mordomia cristã. Ora, a mordomia cristã, todos nós devemos saber que se refere às contribuições que o crente, quando é libertado, é salvo, aí ele tem uma obrigação moral, e pela fé ele agora vai contribuir com a obra de Deus, dando também o dízimo e dando ofertas. E aí chama-se mordomia cristã. E se o crente se negligenciar isso aí, é perigosíssimo para ele, porque aí a coisa que ele devia realmente prosperar, aí a coisa vai tudo para o água abaixo. A Ageu disse que é mesmo, eu sei, tu ganha um salário e bota num saco furado. Botou no saco, bota no saco, o saco furado, entrou e saiu, e aí a pessoa não tem mais nada. Mas quando nós decidimos contribuir com a obra de Deus, aí o Senhor abençoa, diz assim: faça prova de mim. O profeta Malaquias foi um profeta usado para dizer a todo o povo de Deus: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantença na minha casa. E depois, façam prova de mim, faça prova de mim. Meus irmãos, o Senhor desafia a que nós possamos fazer prova dele, fazer prova. E assim, quando nós fazemos prova do Senhor, ele abre as portas. Não é conversa de carunchinho, não é negócio não é promessa falha de político, não. É realmente uma verdade. Nós temos experiência disso. Quando nós realmente contribuímos e entregamos os dízimos do Senhor, todas as portas vão se abrindo.
E queremos dizer, a lição de amanhã vai versar sobre o quê? Primeiro tópico, conhecendo o evangelho da barganha. Conhecendo o evangelho da barganha. O que é isso aqui? Muita gente quer barganhar com o dízimo. Eu vou dar isso para receber aquilo. Não. Você dá com alegria, entrega o que é devido, aí depois o Senhor realmente faz a obra. Não vai lhe entregar um carro, não vai lhe entregar um apartamento, não vai lhe entregar uma casa, vai lhe entregar muito dinheiro. Não. Ele vai fazer as coisas bem certinho. Aquilo que a gente não podia fazer, o Senhor realmente realiza. Então, ele diz aqui, conhecendo o evangelho da barganha. Dízimos e ofertas como moeda. É o primeiro subtópico. E o segundo subtópico, dízimos e ofertas como práticas legalistas. Havia uma prática realmente quando na lei o Senhor estabeleceu o dízimo. Trazer o dízimo para a casa do tesouro e trazer inclusive para a alimentação do sacerdote. Hoje nós temos também o dízimo. O dízimo é para aqueles que servem ao altar. Servem ao altar. E realmente muita gente às vezes se tropeça. Muita gente tropeça nessas verdades. E depois depois de tropeçar, o inimigo bota muita coisa assim, sutilmente, e leva a pessoa para um abismo. E a pessoa depois às vezes, se encontra tão enrolado, que não sabe nem como desenrolar. E depois diz, rapaz, o que foi que aconteceu comigo? Não sei o que. Ah, meu filho, em primeiro lugar, trazer o dízimo da casa do Senhor. No segundo tópico, nós encontramos doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Na verdade, essa doutrina é atacada por muita gente, vamos dizer assim, até mesmo aqueles que se dizem cristãos. Rapaz, não precisa não dar o dízimo, que o dízimo você vai dar para o pastor, vai dar não sei para quem, não sei para quem. Não, o dízimo você vai dar para a casa do tesouro. A casa do tesouro é quem vai administrada realmente, administrada pelo pastor. Só que o pastor nem sempre pastor que não recebe salário, não recebe essas coisas. Mas aí é preciso que todos os crentes tomem a iniciativa e façam com alegria, entregando seus dízimos. Doutrina bíblica do dízimo é sempre atacada. No primeiro subtópico, o dízimo era uma prática legal, era uma prática da lei. E assim o segundo tópico diz assim: o dízimo como contribuição imposta. Aí o Senhor diz que o dízimo era realmente necessidade para nós fazermos. Porque o Senhor precisa de dinheiro. A Bíblia diz assim: toda prata e todo ouro pertence a Deus. Ele não precisa de dinheiro. Acontece o seguinte, é que nós temos uma organização e se chama igreja. A igreja, ela realmente se mantém com as ofertas e o dízimo dos fiéis. E com isto, nós somos, vamos dizer assim, moralmente temos o dever de entregar os dízimos e as ofertas para que haja mantença na casa do Senhor. O outro tópico, o grande tópico, é a doutrina bíblica da mordomia cristã. Nessa doutrina, nós encontramos o seguinte: Deus, o Criador e provedor. Se Deus é o Criador e provedor, Ele é quem dá tudo para nós. Tudo que pertence a nós foi o Senhor que deu. E o salmista, no Salmo 103, versículo 2, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Por quê? Porque Ele foi quem fez tudo isto em meu favor. Então, na verdade é importante mesmo a gente fazer, dar essa
cumprir toda essa determinação de Deus. E o segundo subtópico diz o seguinte: o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Meus irmãos, é muito privilégio você ser um dispenseiro. Que é o dispenseiro? Dispenseiro é aquele que realmente guarda os bens de alguém. Aí ele é dispenseiro, é o mordomo. Então nós somos mordomo do Senhor. Guardamos aquilo do Senhor e entregamos na hora certa. Quando nós entregamos, nós estamos, vamos dizer, cumprindo o nosso dever. Dever de cristão, e cristão que realmente cumpre a palavra, que crê em todo o ensinamento bíblico. E, por fim, nós temos a conclusão que está na lição, tudo que está na lição, o comentador comenta, as orientações. Ele é uma doutrina mesmo sobre o dízimo, que realmente você vai encontrar aqui. Muita gente, como disse, tem os ataques, tem as pessoas que criticam, até mesmo cristãos que ainda não são bem convertidos, não tem, ou realmente tem outras coisas. Já está, às vezes, até envenenado. E quando está envenenado é muito difícil. E aí ele acha que não deve entregar o dízimo. Mas o dízimo vai ser para quem? Aí ele vai se enrolar. E depois, quando ele está enrolado de muitas coisas, que ele olha para trás e vê o estrago. Aí, se ele tiver uma certa compreensão, ele vai se arrepender e vai voltar ao normal, dando aquilo que não é dele. Porque a Bíblia diz: o dízimo significa a 10ª do seu ganho. E aí você ganha e entrega a 10ª. E quando a gente não entrega, meus irmãos, dá tanto problema, tanta coisa que a gente não sabe nem explicar. Mas quando a gente entrega, aí o Senhor disse: eu vou repreender o destruidor, vou abrir a janela dos céus e vou mandar bênção que você nem sabe calcular. É bênção tal, diz até o termo é assim: vou mandar bênção tal, de tal forma, quer dizer, uma bênção tão grande que a gente não sabe nem calcular, nem dimensionar, a bênção que o Senhor vai mandar. Aí, como é que ele vai mandar? Aí, como eu não posso definir, porque não tenho condição de definir qual é a bênção, mas ele dá a bênção material, dá a bênção espiritual, dá muitas bênçãos, graças a Deus. Por isso, quando nós estamos cumprindo essas verdades. Portanto, amanhã na escola dominical nós vamos aprender essas verdades, e é muito bom que você participe. Participe, meu prezado irmão e amigo que está nos ouvindo, participe realmente dessa escola dominical, porque você vai aprender muita coisa. Aprender sobre quem era Maria, e vai aprender, isso é o jovem. E os adultos vão aprender também sobre a doutrina do dízimo. Amém? E vamos agora mais uma música. Uma música. Diz logo a charada, a restante. Charadas bíblicas. Quem sou eu? Amém. Vamos lá, o Quem Fui Eu de hoje. Já demos 2 dicas. A primeira era o filho de um famoso guerreiro. Era filho de um famoso guerreiro. A segunda dica: a morte de meu pai. Com a morte de meu pai, fui aclamado rei, depois de matar todos os meus irmãos. Com a morte de meu pai, fui aclamado rei, depois de matar todos os meus irmãos. Surgiu alguém que se opôs, mas todos foram massacrados e salgados com sal. Olha aí, surgiu alguém que se opôs, mas todos foram massacrados e salgados com sal. Depois se levantou contra mim uma pequena cidade, mas a salteei. Pode dar a última dica? Dê logo aí, porque o pessoal já vai começando a responder. Isso.
os habitantes dessa cidade que se refugiaram numa torre forte. Ao que aproximar da torre, fui alvejado por uma pedra que esmagou minha cabeça e morri. É forte, hein? Pastor, nós temos aqui algumas participações. A gente pode colocar pelo menos um áudio? Bota o áudio aí. Vamos botar aqui um áudio rapidinho. E tem alguma resposta, não? Não, ainda não. A irmã Maria da Conceição mandou aqui um áudio. Vamos reproduzir aqui. Isso, irmã Maria da Conceição. Fala, irmã Maria. Boa tarde, a paz do Senhor, meus amados. Amém. Eu tô aqui em Teresina, na HUTI, na enfermaria com meu filho. Ele saiu da UTI. E eu continuo pedindo oração por ele, pra gente sair logo daqui. Pra que Deus ajude pra ele fazer a cirurgia dele já, do braço, pra gente ir embora. Porque é sofrimento, viu, meus amados? Amém, irmã Maria. Estaremos orando aqui ao final do trabalho para que Deus venha agir. Amém, irmã, e fazer a sua vontade. Amém. A irmã Raimunda Maria também mandou um áudio. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Sou a irmã Raimunda, moro na Vila Nova Socopo, congrego na congregação Assembleia de Deus aqui do bairro. E quero desejar uma boa tarde a todos que fazem esse programa. Amém, irmã. Que Deus abençoe, viu? Que Deus lhe abençoe mesmo. O programa está alcançando realmente muitos e muitos lugares. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. E o irmão Wilson Soares mandou mensagem: estou ouvindo aqui, mandou a parte do Senhor. A parte do Senhor, irmão Wilson. Irmão Wilson Soares, meu amigo, graças a Deus, está sempre na escuta. Eu tenho outras pessoas que nunca mais se participaram. Pessoas como Arimaté lá de Patos, Paraíba. Valdirene também está participando, graças a Deus. O João Filho, que nunca mais participou, não sei o que houve. Vamos ver se nós ouvimos os irmãos participando, interagindo. Temos um ouvinte muito especial, que é o irmão Valdemar. Sempre ele está também na escuta. Glória a Deus. E ele sempre participa. Estamos esperando a sua participação, irmão Valdemar. Lili Salgado também está realmente na escuta. Deus abençoe Lili Salgado. E quais são os itens aí, irmã Mariana, que ele está oferecendo? Salgados, bolos, pães, torradinhas também. Eles trabalham com torradinhas. Olha aí. Eles trabalham com centro de salgados. Não só o salgado em pronto, mas também com o centro de salgados. Sai bastante de conta. Eles também fazem mini pizzas e muitas outras delícias. Bomba, né? Bombas. Bomba, tem coisa. Tem até... E tem suco, né? Suco. Tem suco agora, né, irmão Manuel? Tem suco e ele estava também preparando caldo de cana. Não sei se... caldo de cana, é verdade. A gente não sabe se realmente deu certo, né? Ele estava com a engenhoca lá, disse que era para preparar caldo de cana. Acho que já está lá funcionando. Sim, até azeite agora eles estão vendendo. Azeite de coco? Isso. Muito bem, olha aí, azeite de coco. Azeite de coco é muito bom para a saúde, para comer as coisas. É importante. A Leli Salgado e Eliseu Paderinho. Deus abençoe esse casal e vamos que vamos, porque temos muita coisa para fazer. E vamos de louvor, irmão Emanuel? O louvor e depois nós vamos logo a mensagem.
faço parte de um grupo inconformador, de um corpo glorioso que abomina o pecado, mais que uma instituição, que um exército real. A igreja é a luz que no mundo vence o mal. A igreja está marchando, o triunfante está lutando aqui, representando a glória que há de vir. Sua força está em Cristo, a grande fundação. Pode até ser perseguida pelo mundo, oprimida, mas não desistirá da sua grande missão, libertando os cativos, transformando os aflitos no poder da oração. Pela fé e não pelo que se vê, a igreja é a eleita para revelar ao mundo o poder da unção, libertando corações, destruindo as prisões, sem bandeira branca para o mundo. A igreja marcha, a igreja batalha, a igreja triunfa, a igreja não se cala. A igreja marcha, a igreja batalha, a igreja triunfa, a igreja não se cala. A igreja está marchando, triunfante está lutando aqui, representando a glória que há de vir. Sua força está em Cristo, a grande fundação. Pode até ser perseguida pelo mundo, oprimida, mas não desistirá da sua grande missão, libertando os cativos, transformando os aflitos no poder da oração. Pela fé, eleita para revelar ao mundo o poder na unção, libertando corações, destruindo as prisões, sem bandeira. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz do impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá.
Muito bem, acabamos de ouvir uma bela canção, que Deus pode fluir água da rocha. É isso mesmo, o Senhor é maior. Nós hoje vamos meditar um pouquinho aqui numa mensagem muito conhecida sobre a viúva de Sarepta. E hoje podemos dar um tema assim: Deus faz milagre usando o que nós temos. Então, aqui encontramos o texto aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 15, diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água, que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que a comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois o farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não falhará, ou não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Veja aqui, meus irmãos, uma mensagem curta, porém muito convincente, abençoada. E nós nos confortamos com essa mensagem. Essa mensagem realmente é tema de muitos pregadores que realmente pregam, e realmente é um tema inspirador. Temos lido neste texto que Deus usou uma pobre viúva lá de Sarepta. Sarepta ficava em Sidom. Sidom também era uma terra estrangeira, não era da terra de Israel. Por que ele mandou lá? Elias estava escondido há muito tempo num local que não tinha alimento, mas tinha água. Diz que o Senhor mandou que ele se escondesse por lá, porque o rei Acabe estava procurando a sua morte, e ele se escondeu lá naquele lugar e bebia-se de um riacho chamado Querite. O riacho, já depois de muito tempo sem chover, sem nada, secou. E aí, ele estando ali, tinha água, não tinha comida, mas os corvos eram ordenados por Deus para trazer carne e pão. De onde? Qual padaria, qual açougue, eu não sei.
mas ele trazia carne e pão e Elias comia e bebia naquele ribeiro. Mas o ribeiro secou. E então o que fez o Senhor para deixar com vida o profeta? Disse: faz o seguinte, levanta-te e vai a Sarepta. E eu já preparei uma mulher viúva que vai cuidar do teu sustento, até que a coisa mude. E então ele foi. Quando chegou lá em Sarepta, diz que quando chegou na porta, encontrou logo uma mulher viúva, a própria mulher que o Senhor tinha designado, e ela estava preparando ou colhendo assim uns cavacos para fazer um bolo para si e seu filho. Diz ao texto que Elias cumprimentou e disse: olha, mas faça o seguinte, me põe um pouco de água. Ela foi buscar. E à medida que ela foi caminhando para buscar a água, o profeta interrompeu dizendo: espera um pouquinho, traz primeiro um bolo para mim. Ele disse: faz um bolo para mim, um pedaço de pão, uma coisa assim. Ela disse. Aí ela realmente, ali ela derramou sua dificuldade, sua miséria, sua escassez. Ó meu Senhor, assim vive o Senhor e vive tu. Tua serva não tem nada, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Esse punhado de farinha e esse pouco de azeite eu vou usar para fazer um bolo. Estou aqui procurando esses cavacos, vou fazer um bolo. E vou comer eu e meu filho, depois vamos morrer, porque não tem mais outra, não tem de onde tirar mais nada, não tem mais nada, acabou. O profeta recebeu de Deus uma ordem e diz à mulher que ela faça primeiro para você. E ele disse: olha, faça o seguinte, faça primeiro para mim um bolo pequeno e depois você faz para você e seu filho. A mulher acreditou na palavra do profeta. E então o profeta diz: porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar e o óleo da botija também não faltará, até que haja produção, haja chuva e haja produção, e você tenha condição. E a mulher creu, porque se ela não tivesse crido, ela não teria recebido a bênção. Mas ela creu, com aquele pouquinho de farinha, com aquela diminuta quantidade de azeite. Ela fez realmente o bolo para o profeta. E então o milagre aconteceu. A farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. E comeu ela, o profeta e seu filho. Meus irmãos, Deus usa aquilo que você tem na mão. Glória a Deus. Veja como fez Moisés. Deus queria que Moisés libertasse o povo de Israel. Mas o povo chegou na beira do mar. E tinha era como se fosse um corredor. Tinha um despenhadeiro de um lado e um despenhadeiro de outro. E o povo naquele corredor. E na frente o mar. Atrás veio Faraó e o povo viu. E o povo gritou porque não tinha agora para onde se esconder, não tinha para onde correr. O mar na frente e o despenhadeiro de um lado e do outro. E o povo então gritou: o que vamos fazer agora? Vamos morrer aqui. Moisés se preocupou e começou a clamar a Deus. Diz a palavra do Senhor que o Senhor disse para Moisés: Moisés, manda que o povo marche. Toca nas águas e haverá um milagre.
que é que você tem na mão? É só uma vara, pois essa vara toque nas águas e as águas vão se separar. Glória a Deus, as águas vão se separar. E Moisés fez aquilo que ele tinha na mão, foi uma vara. E o Senhor mandou que ele usasse a vara, porque quando ele usasse a vara, o próprio Deus é quem estava realmente agora agindo. O Senhor age nas horas difíceis e usa aquilo que você tem na sua mão. Diz a Bíblia que um dia Jesus estava em um lugar deserto. E uma grande multidão estava ali ao seu redor. O lugar deserto, não tinha pão, não tinha nada. Os discípulos se preocuparam: Senhor, o negócio aqui é deserto. E eu vou dizer o seguinte: não temos nada para dar esse povo. O povo está faminto e já tem alguns dias que está conosco e não tem nada. Despede logo eles, porque senão eles vão morrer. Mas o Senhor disse para os discípulos: não, vamos dar de comer esse povo. Filipe achou que era muito difícil. Senhor, onde é que nós vamos encontrar tanto pão para dar a esse povo? Por aqui não tem padaria e o dinheiro também. Precisava muito dinheiro para comprar pão, para fartar esse povo que já dá mais de 5.000 pessoas. Só homens, era quase 5.000, e mais as crianças e mulheres que tinha por ali. Aí o Senhor disse: pô, mas manda eles se sentar. O que é que vocês têm aí? André disse: ó, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso aí para tanta gente? Ele disse: traga aqui. Quando André trouxe os 5 pães e os peixinhos, colocou nas mãos de Jesus, Jesus olhou para os céus, glória a Deus, olhou para os céus e realmente o pão se multiplicou, os peixes se acrescentaram, e ele começou a dar para os discípulos e mandou que o povo do mundo estivesse sentado, e alimentou toda a multidão. Diz que era quase 5.000 homens. Todo mundo se alimentou, se saciou, e ele disse: agora recolhei os pedaços, para que não haja nenhum tipo de desperdício. Meus irmãos, é assim que Deus faz. Quando nós não temos nada, mas Ele pergunta: o que é que você tem? Não tem nada. Não tem nada. Aí a gente se lembra: tem uma coisinha aqui, mas não representa nada. Pois é com essa coisinha aqui que eu vou fazer o grande milagre. Teve uma viúva que está registrado no capítulo 4 de 2 Reis, cujo marido morreu e deixou uma dívida. A dívida era bem acrescida, mas ela disse: eu vou ao homem de Deus e vou contar minha lamentação. Chegou para Eliseu e disse: olha, Senhor, teu servo, tu sabe que ele temia Deus, e ele morreu, mas deixou a dívida. E agora eu tenho 2 filhos. E os credores querem levar os meus filhos. Mas eu não quero dar os meus filhos. Meus filhos não são para ser escravo. E o profeta disse: o que é que eu hei de fazer? O que é que você tem? Eu disse: eu não tenho nada. Aliás, eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. Ele disse: pois é esse azeite mesmo que você vai pagar a dívida. Agora faça o seguinte: diga a seus filhos que saiam nas vizinhanças e recolha, pedindo vasilhas vazias, e não poucas. E depois você e seus filhos entrem no quarto e comece a encher as vasilhas vazias. E aquelas vasilhas vão se enchendo, e começaram a se encher, até que acabaram-se as vasilhas. E ela perguntou: ainda tem mais vasilha? Tem não. Aí o azeite agora parou. O azeite parou porque não tinha mais vasilha. Para se perder, Deus não quer que haja desperdício. Então ele disse: agora, o que foi que aconteceu? Ela disse: olha,
eu realmente entrei no meu quarto com meus filhos e recolhemos aqui a quantidade de azeite suficiente. Eles, pois, vendem uma parte e o resto fica contigo. Uma parte você vende, paga a dívida e o resto fica para a sua alimentação. Deus faz isto em qualquer situação. Muitas outras oportunidades, muitas outras coisas nós podíamos citar aqui, mas o tempo não permite. Mas saiba, meus amigos, que Deus usa aquilo que você tem para preparar o milagre. Deus nos abençoe. Então veja que da charada tem alguma resposta, Mariana? Pastor. Pronto. Deixa eu ver aqui. Nós temos algumas participações, né, a mais. Deixa eu colocar aqui para nós ouvirmos. Tivemos a participação, né, da irmã, esposa do irmão Manuel, a irmã Cleude Maia. Ela pediu um louvor que inclusive já tocou aqui para nós. Amém, irmã? Que Deus abençoe. A irmã Luzinete mandou a paz do Senhor, disse que gostaria de ouvir a música Novo Dia com André e Felipe. Ofereço a todos os ouvintes. É um louvor muito bonito. É um novo dia. O sol já floresceu. Né? Não, resposta ainda não. Nós tivemos a mensagem do irmão Paulo Sérgio. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, ligado no programa Voz que Vem do Alto. Amém, irmão, que Deus abençoe. Abraço, tudo de bom. Eu vou repetir aqui as charadas para os irmãos ouvirem, amém? A gente ainda tá... Se os irmãos não acertarem hoje, a gente coloca pra semana que vem, né, pastor? É o jeito. É o jeito, né? Tão fácil, mas aí... Eu vou ler aqui mais uma vez para os irmãos que estão em casa prestarem atenção. Quem fui eu? Era filho de um famoso guerreiro. Era filho de um famoso guerreiro. Com a morte de meu pai, fui aclamado rei depois de matar todos os meus irmãos. Surgiu alguém que se opôs, mas todos foram massacrados e salgados com sal. Depois levantou contra mim uma pequena cidade, mas a salteei. Sitiei, né, pastor? Sitiei. Os habitantes dessa cidade se refugiaram numa torre forte. Ao me aproximar da torre, fui alvejado por uma pedra que esmagou a minha cabeça e morri. Então foi alguém que morreu, né, com uma pedrada, né, Pedro? O Pedro sabe quem é. Não sabe, Pedro? Quer dar a resposta? Será que os irmãos ouviram? Eita, irmãos, eu acho que a resposta do Pedro tá certa. Hein? Eu acho que a resposta do Pedro tá certa. Mas enfim. Só foi o Pedro que acertou? Só o Pedro Vicente. Aí, rapaz, Pedro Vicente. E aí, pastor, já são 6h01. Pronto, então nós vamos orar e o Pedro Vicente, só quem respondeu foi Pedro. Só o Pedro Vicente. Ah, Pedro Vicente, rapaz, Pedro Vicente tá forte. Muito bem, então nós vamos orar também pelo filho da irmã que está lá hospitalizado, né? Sim, da irmã. O nome dela? Maria. Raimundo, não. Maria da Conceição. Ah, da Conceição. É lá da Assembleia de Deus de São Francisco. Muito bem. Assentamento São Francisco. Assentamento São Francisco. Isso. Nós vamos orar e vamos incluir o filho da irmã que está no hospital para fazer uma cirurgia, né? Com fé em Deus, Deus vai virar com providência. E depois nós vamos ouvir qual é o hino aí. O Novo Dia, de André e Felipe. Muito lindo esse louvor. A pedido da irmã Luzinete. Ouvir logo esse Novo Dia, melhor. É bom. E depois toca, né? Muito Glória bem. a Deus, então vamos orar, encerrando assim o programa. E não bateu nem os tambores, nem o arrufou, não? Você vai dar a resposta hoje? O Pedro acertou essa mesma resposta? Fala ali pra você, vai. Diz aí, Pedro, qual é a resposta mesmo? Acertou? Acertou. Ah, é, rapaz. Cadê os aplausos, Manoel?
Obrigadão. Olha, o Pedro Vicente, rapaz. Acertou, a Abimeleque, né? É. Aê, rapaz. Pois Então muito bem. Vamos orar. Vamos orar. Pai, ó meu Pai dos céus, nós te Senhor. agradecemos, Senhor, Deus que faz milagre. Acabamos de pregar essa palavra que Deus faz os milagres. Ele acrescentou o azeite e também o trigo da viúva e o azeite da viúva e os pães que Jesus multiplicou lá no deserto. Senhor, agora toca naquele enfermo que eu não sei quem é ele, não conheço, mas tu conheces, Senhor. Filho da irmã Conceição, marido da Conceição. E da graça, Senhor, que possamos, ó Deus, ver o testemunho daquela irmã contando do milagre que Jesus operou. Que Deus abençoe. E nós estamos aqui na tua graça, Senhor. Abençoa todos ouvintes que possam também no próximo sábado estarem aqui ouvindo a mensagem da palavra do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Vamos ouvir o hino que a irmã Luzinete pediu, Novo Dia, e depois nós estamos finalizando. É um novo dia, o sol já raiou no céu e você abriu a janela do quarto esperando a bênção chegar. Como foi seu dia? Já agradeceu a Deus? Mesmo que tudo pareça difícil e que não vai ganhar, cadê o sorriso no rosto, o jeito de um servo de Deus? Mostre na Bíblia alguma batalha que Jesus perdeu. Diga pra mim a história de alguém que ele desamparou. Quando ninguém acredita, ficar só a brisa e você nesse mar. Deus está vendo e diz pra você: estou contigo, meu filho, não temas, você vai vencer. E no seu quarto, você disse assim: quero alguém que me ame, me aceite, que cuide de mim. Ser esse sol que brilha em qualquer lugar. De hoje em diante vou ser a semente que vai brotar. As noites vazias não vão existir, porque o Senhor vai estar junto a mim. E todas as promessas que Deus fez pra mim, agora eu vou desfrutar. Vou ver a chuva cair, o sol se despedir e amanhã é um novo dia. Deus está vendo. Bem, então, meus amigos, estamos agradecidos pela audiência. Já oramos e agradecemos a todos que no próximo sábado estejam aqui conosco. Não nos deixe só.
Nós queremos mandar um alô todo especial para a irmã Adalgisa, que ela não ouvi mais a sua participação, mas eu acredito que ela esteja também ligado conosco lá em São Paulo. E todos que realmente estejam ligados, que sejam abençoados, e nós agradecemos a audiência em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele abraço e tudo de bom. Esse sol que brilha.